Então o cara foi lá e escreveu esse select aqui, ó. Selecione o saldo da tabela conta onde o saldo tem que ser maior que 20. Quem lembra aqui, ó, e consegue me dizer o que essa expressão que eu estou marcado, o que ela fala, o que está escrito aqui através da expressão algébrica? É igual colocar, né? Imagina que eu li isso aqui, ó. Onde saldo é menor que 2.000. Você leu uma expressão. Como é que a gente lê essa expressão aqui? Está escrito exatamente isso aqui, ó. Selecione saldo maior que 2.000, projetando saldo proveniente de conta. É isso que está escrito aqui. Agora, que diferença tem de leitura esse cara aqui? Agora eu vou deixar marcado outro. Quem consegue ler esse aqui para mim? Esse de baixo é projete o saldo da seleção do saldo menor do que 2.000 da conta. Beleza. Aí a pergunta, qual dos dois é mais eficiente? Só para a gente visualizar antes de vocês responderem, ó, o select que a gente escreveu foi esse aqui. Essas duas álgebras são provenientes dele. E as duas vão recuperar o mesmo conjunto de dados. Então, é o que a gente chama de elas são equivalentes. Ser equivalente quer dizer que são idênticas no desempenho? Claro que não. Elas são diferentes. Aí a pergunta para aquilo que a gente está estudando, já em índice e agora começando em consultas, a gente tem aqui duas expressões algébricas que realizam esse comando SQL aqui. Qual dela é a mais eficiente entre essas duas? Porque dá para tirar mais um monte daqui. Mas entre essas duas, qual delas é a mais eficiente? Chama assim, a primeira ou a segunda? A gente tem, em termos de análise, já que está difícil a resposta, vamos dar uma olhada aqui que já já a gente vai chegar na representação de escala, igualzinho tem no material de banco 1 lá de álgebra. Então vamos lá, ó. Exemplo para a realização de uma consulta. Procurar em todas as tuplas de conta por saldos menores que 2.000. Na existência de um índice, olha, se tiver um índice sobre o atributo saldo, ele pode ser usado ao invés da análise de todas as tuplas, o que a gente chama de pesquisa sequencial. É sempre a mais primitiva e a mais lenta de todas. Ah, Vando, mas e se a primeira tupla já for o que a gente procura? Então a gente fala assim, geralmente a mais lenta entre todas. Então, olha lá, expressão algébrica. Dessa expressão vai estar lá fazendo algumas anotações de como avaliar essas expressões para definir qual delas vão ser executadas. Reparem que nesse exemplo que ele está colocando aqui, ó, se tiver um índice, a expressão algébrica, só ela, sozinha, já fica comprometida. Como assim comprometida? Você tem um índice que é um recurso de estrutura de dados para manipulação eficiente dos dados. Então, o banco de dados falou, opa, tem um índice, e exatamente pelo que você está procurando, ele já vai dar preferência para todas as álgebras que vão utilizar saldo para diminuir o volume de dados que está sendo procurado. Se não tiver índice, ele vai agora simplesmente usar das álgebras, olhando as estatísticas de uso de cada tabela, para procurar qual seria a melhor álgebra para ser executada, atendendo a demanda. Como assim a demanda? Ué, se ele vai usar tabelas que têm muita utilização em concorrência, corre risco de ele demorar mais. Então ele já vai jogando e desprezando essas álgebras que usam tabelas de grande volume de concorrência. Aqui a representação que eu queria para a gente lembrar de banco 1. Então ele está pegando aqui, ó, uma das duas expressões. Faça a projeção de saldo sobre a seleção de saldo menor que 2.000 sobre o conjunto conta. Lembrando que agora há pouco no slide lá eu marquei falando, ó, a consulta é feita de trás para frente. Então reparem, ó, a álgebra que ele está ali demonstrando em escala é essa aqui, ó. Então a primeira coisa, instancia a conta. Depois ele vem aqui e vai fazer, ó, a seleção com respeitando esse critério. Depois ele projeta. Então, a álgebra em si, ela não é de trás para frente. Nós estamos falando de matemática. É o que está mais interno dentro do parênteses. Não muda nada de regra matemática que você já conhece. Olha lá, instancia a conta, parente mais interno. O outro faz o select. Aí não tem mais parênteses. Aí você faz a projeção. É esse que está aqui representado. Se tiver um índice aqui, essa parte aqui vai ficar rápida
para executar essa expressão inteira. Se não tiver índice, ela vai ser executada, mas vai ser uma carroça, porque ela vai ter que andar em todas as tuplas que tem na tabela conta armazenada, separando quem é menor que 2.000. Por que ele está usando essa aqui e não essa aqui? Vejam se vocês conseguem me explicar por que essa daqui é mais lenta que essa aqui. É porque na segunda, primeiro ele vai pegar tudo que tem saldo menor que 2.000 e depois faz a projeção. É mais otimizado que a outra. A outra vai trazer todos os dados e depois vai pegar o que tem menor que 2.000. Beleza. O que acontece aqui, ó? Como é do parênteses mais interno, então aqui, ó, as duas instanciam conta. Então vou dizer assim, ó, essa parte final com essa parte final aqui dá na mesma. Seja lá o tempo que demora, as duas vão demorar a mesma coisa. Só que essa daqui agora ela faz o que? A projeção de saldo. Então ela pegou, vamos imaginar que conta tivesse 1 bilhão de tuplas. Ela agora fez 1 bilhão de saldo. Na hora que fala ela fez, é importante lembrar de banco 1, que isso passa a ser muito sério ter esse conhecimento em banco 2. Instanciar a conta, aí ela fez uma operação sobre conta, que é essa daqui, ó. Então ela gerou uma tabela inteira com todas as tuplas de conta na área de memória do banco de dados, só tendo saldo. Então gerou o que a gente chama de uma tabela temporária. Alguns livros vão abordar como uma tabela virtual. O que acontece? Ela não quer mais usar o HD, só que ela copiou todas as tuplas que tem na tabela no HD, que é lento, e colocou na memória, só com saldo. Então vamos imaginar que essa tabela tivesse 5 tuplas. Diminuiu, né? Ficou só com uma tupla só, ou melhor, ela tem 1 milhão de tuplas, mas ela tem 3 atributos, a tabela. Na hora que ela faz a projeção, diminuiu, ó. Agora só tem um atributo, mas continua tendo 1 milhão de tuplas. Vamos olhar aqui, ó. Ela continua tendo 1 milhão de tuplas. Na hora que ela fez isso aqui, já não tem mais 1 milhão de tupla no resultado intermediário desse segundo parênteses. Não, mas ainda continua tendo os 3 atributos, então. Só que diminuiu consideravelmente a quantidade de tuplas. Então, o que aconteceu? Essa consulta aqui, ó, ela vai ser mais eficiente pela álgebra que foi escolhida. Essa daqui sobe um volume muito grande de dados para a memória, para depois diminuir a quantidade de tuplas. Se na verdade tem muitas tuplas, a primeira operação tem que tentar logo diminuir o volume de dados.